Pode até ser que você não tenha paciência para isso, mas eu sinto te informar. As suas criptos não vão subir enquanto isso não acontecer. Nesse vídeo eu vou trazer uma visão mais realista de por que as criptomoedas em geral não estão subindo nesse momento, aliás, estão performando mal nos últimos meses. Mas mais importante do que isso, até quando isso vai ocorrer? Quanto tempo dura essa queda nas criptomoedas? E o que, falando de mercado, precisa acontecer para que o jogo inverta? A gente tem um início de uma forte alta nas criptomoedas em geral. Enfim, é mais um vídeo bastante resumido numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca no começo do vídeo, não custa absolutamente nada para você. Já clica no botão de like, que isso nos ajuda demais. E caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora antes que você esqueça. Se inscreve, ativa também o sino das notificações, marcando como todas, para receber sempre os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. E eu garanto que você não vai se arrepender disso, porque todo o conteúdo que sai aqui no canal é focado em ajudar a botar mais dinheiro no teu bolso. Agora, vamos falar a verdade que dói para muita gente. O mercado praticamente todo está em tendência de queda. Excluindo alguns poucos ativos, raríssimas exceções, no mercado onde nós temos hoje mais de 30 mil criptomoedas, pouquíssimas, mas assim, menos de 0,01% estão segurando, performando razoavelmente bem. E quando eu falo razoavelmente bem, não estou falando que elas estão indo de vento em popa, não, que elas estão apenas segurando e não estão numa tendência de queda, como a maioria do mercado. Exemplo dessas mais resilientes, que ainda se sustentam ali em menos sinais de queda, principalmente quando a gente olha aqui para o semanal ou para o mensal, ou seja, períodos mais longos, são Bitcoin, Solana e mais uma ou outra ali das top 100. Ou seja, se você não tem essas criptomoedas em carteira, sua carteira está performando ainda pior. Eu entendo essa dor. Afinal de contas, como o mercado cripto gera uma expectativa muito grande pelo potencial que realmente tem, principalmente nas criptomoedas menores, muita gente acaba se posicionando, às vezes um pouco de maneira precipitada, em altcoins menores, alguns até nas chamadas geminhas, e o fato é que tem muita gente hoje com as carteiras aí caindo 60%, 70%, em alguns casos até mais do que isso. Só que o fato aqui é que não é do nada que o mercado simplesmente de um dia para o outro vai iniciar a out-season e começam a multiplicar por 5, 10, 15, 20 as suas criptomoedas. Não é assim que vai acontecer. Existem alguns gatilhos. Basicamente, o mercado depende de fatores macroeconômicos, comportamento dos grandes investidores e que acabam influenciando os investidores em geral. O fato é que esses fatores macroeconômicos são os que vão dar atração inicial para o mercado cripto, e isso precisa necessariamente começar pelo Bitcoin. Enquanto nós não vermos volume entrando no Bitcoin, fluxo de capital migrando para o Bitcoin, um aumento significativo, notável, levando a uma tendência gráfica de alta, nós não vamos ver as altcoins performando. E aí nós temos na mesa os seguintes fatores. Primeiro, os ETFs, que além de uma narrativa, são também a prática. Eles vêm comprando muito Bitcoin, sim. Como fato, como narrativa, já está precificado isso aqui no mercado, então não vai mais mexer em preço a narrativa dos ETFs, isso mexeu em preço lá atrás. O que nós temos hoje é o fluxo de compra dos ETFs. Como eu falei, ele vem bem, vem positivo, porém, os ETFs, os institucionais, eles têm um jeito de comprar que não faz com que o preço dispare, porque é a intenção deles seguir comprando e comprando barato. Então o comportamento deles basicamente é: compra 10 bitcoins, vende 7, para não deixar o mercado andar de fato, mas eles vão aos poucos aumentando posição. E é fato que nós não vamos ver esses caras agora fazendo o preço do Bitcoin disparar. Outro fator que nós temos na mesa é o fator halving. Já passou a narrativa já foi precificada. Porém, como eu já analisei aqui em outros vídeos, se a gente olhar para os outros ciclos, foi num pós-halving, alguns meses depois do halving, uma média aí de uns 6 meses depois, que o mercado começou a andar de verdade. Vai lembrar, o halving foi em abril desse ano, portanto, nós temos aí cerca de 4 meses pós-halving, mas nesse caso aqui eu chamo a atenção porque não tem nada de errado com o halving. Ele está simplesmente, o comportamento do Bitcoin do mercado está simplesmente conforme os outros ciclos. Não tem nenhuma anormalidade no momento. E mesmo que a gente já tivesse alguns meses avançados aqui, se tivesse ali um comportamento de 2, 3 meses de atraso nessa alta, também está tudo certo. Não dá pra gente considerar isso um ponto muito fora da curva, porque existem variações. Alguns ciclos tardam um pouco mais, outros vão ser um pouco mais precoces, mas ficando dentro de uma mesma ideia, não muito tempo depois e não muito tempo antes. E agora os pontos ainda mais importantes, você precisa prestar atenção, porque nós estamos num momento de aumento de oferta monetária. Pode olhar nos Estados Unidos, houve um enxugamento, isso aqui são ciclos monetários, e agora eles estão ligando a impressora novamente, jogando mais e mais dinheiro para o mercado, aumentando a oferta monetária. Esse movimento ainda está longe de atingir pico, está longe de entrar lá perto das máximas, mas é um movimento que já iniciou, e em paralelo
paralelo a isso, nós vamos ver, não é nem se, é quando as taxas de juros nos Estados Unidos serem cortadas. Depois que iniciar esse período de corte de taxa de juros, muito provavelmente nós tenhamos uma sequência. E aqui é o ponto-chave. Você precisa prestar atenção e entender o que macroeconomicamente, o que historicamente acontece com esses cortes de juros, porque primeiro o mercado precifica por expectativa. Antes dos cortes das taxas de juros, existe uma tendência dos mercados de renda variável subirem, e logo depois que isso acontece, existe uma tendência do mercado dar até uma estagnada ou em partes cair, principalmente o mercado cripto, que é justamente no momento em que, por exemplo, no ciclo passado, ele acabou destoando da bolsa americana. Para muita gente, na minha opinião, está muito parecido com isso sim, né? O Bitcoin, ele é como se fosse uma Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana, alavancado, ou seja, ele tem muito mais volatilidade, mas tem uma correlação com a Nasdaq, e ele meio que perde essa correlação indo para baixo logo que iniciam os cortes. Então é bom a gente ficar de olho nisso. Não se assuste vindo o primeiro corte agora do Fed, ao que tudo indica, em setembro. Se isso acontecer e o Bitcoin cair, por exemplo, não é o fim do mundo. Inclusive vou te mostrar aqui na tela que isso já está precificado, né? Esses cortes de taxa de juros aqui, nós temos para a próxima reunião em setembro, 18 de setembro, já está precificado aqui um corte, né? Basicamente está se divergindo aqui na magnitude desse corte, mas o próprio Fed já sinalizou, já deu sinais de que vai cortar. Nós já temos aqui uma ideia de corte ainda maior, né? Taxa de juros lá dos Estados Unidos ficando entre 4,25 e 4,75, ou seja, o mercado projeta aqui via expectativa, né? Essa expectativa nós vemos aqui justamente nas apostas do mercado, uma taxa de juros significativamente menor ainda em 2024 e seguindo nas quedas ao longo de 2025. Com a confirmação disso, não exatamente no primeiro corte ali, mas a confirmação, a tendência dessa continuação desses cortes, é que nós vamos ver, muito provavelmente, o mercado reagindo. Então não estou dizendo que com certeza o mercado cripto vai cair com o corte das taxas de juros. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você não precisa se assustar se isso acontecer. Por exemplo, lá em 2019, no primeiro semestre, o Bitcoin subiu bem. Depois tiveram início lá as quedas das taxas de juros nos Estados Unidos. O que aconteceu com o Bitcoin? No segundo semestre foi um semestre de queda até começo de 2020, por exemplo. Depois teve lá aquilo que a gente sabe que aconteceu em março de 2020. Isso aqui foi um cisne negro, destoou muito. O importante é a gente entender o comportamento excluindo esses eventos aqui, não que eles não possam acontecer, muito pelo contrário, mas eles não são muito bons para a gente fazer esse tipo de análise, porque o mercado todo cai, o sistema todo cai, enfim. Mas fato é que ele volta a subir em 2020 depois de mais ou menos uns 7 meses caindo, andando um pouco de lado, caindo, andando um pouco de lado, até recuperar. Nós temos até o momento, de março para cá, o Bitcoin caindo, andando de lado, caindo, andando de lado. Isso pode representar, por exemplo, que simplesmente que o mercado está se comportando de maneira semelhante, mas antecipada. Quem sabe a gente possa ter aí no acumulado 7, 8 meses de queda e Bitcoin andando de lado, exatamente como foi lá em 2019, mas não exatamente depois dos cortes. Pode ser que venham os cortes, o Bitcoin siga ainda, como eu falei, caindo, andando de lado, etc. E logo na sequência, talvez 1, talvez 2 meses depois, ele comece uma retomada para depois, né, engrenar e começar a grande alta que todo mundo espera, que o mercado todo tem expectativa. E para complementar, por que a queda das taxas de juros é tão importante, né? Queda lá nos Estados Unidos. Porque se os juros nos Estados Unidos caem, nos outros países está liberado para cair taxa de juros também, justamente por conta do fortalecimento do dólar frente às outras moedas. Os países, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil, se o Brasil começa a derrubar a taxa de juros agora, com a taxa de juros americana alta, o que acontece? Sai dinheiro daqui, ou não entra, né? Mas o dinheiro não fica no Brasil, vai lá para os Estados Unidos. Isso faz com que, por lei de oferta e demanda, o dólar dispare. Então, se as taxas começam a cair lá, libera o mercado aqui para derrubar as taxas também. E, universalmente, quando as taxas caem, nós temos os investidores saindo daquilo que está rendendo menos agora, né? A renda fixa era muito seguro, mas passou a render menos, e começam a migrar, a levar o dinheiro para aquilo que tem um potencial de render mais, por exemplo, a renda variável, justamente onde se enquadra o Bitcoin. E o primeiro movimento de alta forte vem puxado por todos esses fatores macroeconômicos que vão desencadear no comportamento racional dos investidores. E começa pelos grandes investidores e depois ganha muita força pelo FOMO dos investidores em geral, porque aí muita gente que não estava nem olhando para cripto, para Bitcoin, por exemplo, começa a olhar, começa a querer comprar, todo mundo começa a falar sobre isso, e aí nós temos aqueles meses de alta forte, expressiva, que bota dinheiro no bolso de quem sabe o que está fazendo. E eu espero muito que seja o seu caso. Aliás, se você ficou aqui até esse momento do vídeo, certamente você está aqui para adquirir conhecimento
investimento, e essa é justamente a chave para você conseguir ter performance muito superior à performance da média do mercado, da média das pessoas. Aliás, já vou deixar aqui meu convite, caso você queira se aprofundar em conhecimento, ter acesso a todos os meus cursos de investimentos no Brasil e no exterior, incluindo renda fixa, incluindo renda variável, incluindo cripto, e ter auxílio para montar uma carteira de investimentos e tomar boas decisões financeiras que vão te levar à liberdade financeira. E além disso, ter como bônus a minha carteira cripto completa, com todas as movimentações de compra e de venda em tempo real e mais toda a minha estratégia de alocação, exatamente com os percentuais. Todas as criptomoedas que eu tenho em carteira, divididas estrategicamente nas melhores narrativas, distribuídas exatamente nas melhores narrativas do mercado. Conta também com o meu suporte nos grupos. Você tem acesso aos nossos grupos de WhatsApp, um deles é voltado somente para cripto. E eu não só quero, como vou te ajudar nessa caminhada. Para isso, basta que você clique no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, estou deixando aqui, e faça a sua inscrição na comunidade 1%. É uma assinatura que custa apenas R$ 49,90 por mês no plano anual e R$ 59,90 por mês no plano mensal. Então não vacila, já clica aí e vamos ganhar dinheiro junto comigo e com toda a turma que já está lá na comunidade 1%. E para encerrar, eu quero te encorajar a seguir se aprofundando no mercado. Eu sei que o mercado às vezes dá uma desanimada e isso contagia um pouco, por mais que você estude, porque 4, 5 meses de mercado caindo, de mercado lateral, acaba sendo um pouquinho incômodo sim, mas nós estamos muito, mas muito próximos desse cenário todo que eu falei aqui, e como eu disse, eu espero que isso aconteça, esse início das altas, talvez 2 ou 3 meses depois do início do corte das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Porém, eu não sou nem maluco e nem burro de não estar posicionado no mercado hoje. Aliás, eu não só permaneço no mercado, como eu sigo acumulando cada vez mais, aproveitando essas quedas para aproveitar, para aumentar a posição em todas as criptomoedas que eu acho que vão performar muito bem e muito acima da média nesse ciclo. E eu lembro você que o movimento de alta tende a ser repentino, ou seja, talvez se você ficar esperando muito, não dê tempo de você entrar e aí de um dia para o outro o mercado comece a subir muito forte. E aí você diga, não, eu vou esperar que amanhã vai dar uma quedinha, ele sobe mais forte ainda. Vou esperar que ele vai corrigir, ele sobe mais forte ainda. E no final das contas, eu já vi acontecendo em outros ciclos muito isso. As pessoas acabam, por não ter tido uma estratégia, estudado o mercado como deveriam estudar, comprando muito mais caro do que deveriam. Algumas, ou melhor, muitas, acabam comprando inclusive topo. E mesmo em um mercado de alta, mesmo em um mercado entregando muito dinheiro de bandeja, muita gente consegue sair no prejuízo. Eu espero que esse não seja o seu caso. Espero que você siga se aprofundando, como eu falei, no mercado e aproveitando esses momentos para acumular mais daquilo que faz sentido para você. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Já vou deixar esse vídeo aqui como recomendação para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.